Conversamos hoje no ciclo de entrevistas do GMD One on One com Eliane Nunes, Head de Marketing e Comunicação da Salsa Technology, um dos principais provedores de plataformas de jogos com DNA brasileiro e forte presença em inúmeros mercados, não só na América Latina, como também em outras jurisdições. Como vai, Eliane? Muito bem, Gildo. Obrigada pela oportunidade. Olá a todo mundo que está assistindo. A Salsa está passando por um incrível momento. Recebeu agora, há pouco mais de 2 meses, a sua licença da Malta Gaming Authority, está ampliando sua equipe e reestruturando a área de desenvolvimento de jogos. Ou seja, está em franco movimento, né? Queria que você contasse um pouco disso para a gente. O carimbo da Malta Gaming Authority é importante para qualquer player desse setor, e a gente recebeu a certificação B2B em maio deste ano, e tem sido realmente um divisor de águas. A gente já tem uma presença muito forte na América Latina, e essa certificação ela abre, digamos assim, novos caminhos para a gente ampliar ainda mais a nossa presença em outros mercados, principalmente na Europa. E o mercado brasileiro está crescendo cada vez mais. E muito desse crescimento envolve também certificações e tudo mais. Ou seja, é um tremendo cartão de visitas junto aos operadores que trabalham com a salsa, né? Com certeza. E como você tinha dito, essa questão, a gente já estava num processo de franco crescimento aí com a ampliação das equipes, tanto das equipes da área de tecnologia, quanto também de gestão, equipe de atendimento comercial, atendimento ao cliente, mas é claro que uma certificação como essa dá um gás ainda maior. E sim, estamos voltando, digamos aí, a origem da salsa, que começou como um provedor de jogos, um estúdio de desenvolvimento de videobingos, e a gente está retomando essa nossa origem, digamos, esse nosso DNA original, paralelamente com os nossos 2 principais produtos, que é a plataforma de jogos, né, o Player Account Management, e também o agregador de jogos, que a gente conta aí com mais de 70 provedores parceiros e algo em torno de 5.000 jogos. São números realmente impressionantes. E na área de desenvolvimento de jogos, a Salsa se consolidou no mercado desenvolvendo o vídeo bingo. Vocês estão desenvolvendo outros jogos distintos ao vídeo bingo que caiu tão bem no gosto do brasileiro? Sim, a gente está na contagem regressiva para lançar um novo jogo de slot. Muito. O mercado não perde por esperar, porque vai ser realmente um jogo muito bonito, com assets, tanto de áudio quanto de vídeo, uma coisa bem disruptiva. E vai ser o primeiro, sabe, a locomotiva que vai trazer aí uma série de lançamentos que a gente está preparando. Você falou sobre esse crescimento também na área de recursos humanos e tal. Isso é bastante importante e cada vez mais o setor exige profissionais altamente qualificados. Vocês já estão nesse momento? Sim, a gente já está nesse momento. Uma coisa muito legal, assim, que eu acho que é um ambiente muito propício na salsa para a gente fazer isso, que acredito que todos os players do setor têm um papel de formar nos seus colaboradores defensores do setor, pessoas que possam esclarecer, sabe, aquele domingo, o almoço de família, e você falar, e criando um movimento que todos nós que já militamos no setor sabemos da importância social e econômica desse setor para o Brasil. Quanto o Brasil, e também outros países, mas no nosso caso aqui, principalmente o Brasil, o quanto se perde, se demora para conseguir avanços por causa dessa lentidão para regulamentação e tudo. Então, uma coisa muito interessante que a gente vem fazendo desde o processo de onboarding dos novos colaboradores, além de um trabalho muito constante de comunicação com a equipe que já trabalha na empresa já há muitos anos, sempre manter essa equipe muito informada do que está acontecendo e, como eu disse, formar defensores, formar
criadores de opinião, né, sobre o setor. Isso é muito importante. E aquela coisa, costuma-se dizer, né, que o Brasil, por causa da montanha-russa que nós vivemos de um modo geral em todos os sentidos, político, econômico, social e tudo mais, que a gente forma profissionais muito diferenciados em relação a alguns outros países. E a gente vem sentindo, a gente vem, claro, vivendo isso no dia a dia, que a nossa equipe é muito versátil, muito dedicada, muito com uma sede de aprender, com uma sede de fazer, e a gente vem buscando justamente multiplicar, em termos de números, esse perfil de equipe que a gente já tem, que vem dando muito certo. E o brasileiro é muito criativo, né? Sim, com certeza. Uma coisa que é muito interessante quando a gente, por exemplo, vai num evento, um evento do setor de jogos, e aí você vê, às vezes, uma pessoa que é um programador, um desenvolvedor, e aquela pessoa se mostra um vendedor nato, um contato comercial nato, porque a pessoa vive aquilo no dia a dia. Então, acho que uma coisa muito legal que a gente vem fazendo é dar oportunidade, dar visibilidade, às vezes, para aquelas pessoas que ficariam só lá na frente do computador, e dar oportunidade delas terem uma imersão do que é o setor, do quão fascinante é esse setor. Isso a gente só ganha, porque as pessoas elas realmente se sentem parte. Tanto quando a gente fala de coisas gerais do mercado, e até com relação às coisas que são da empresa. A gente tem até um case interessante, que quando, há cerca de um ano, a gente fez a mudança da marca, da Salsa, a nova logomarca, nova paleta de cores e tudo mais, a gente fez uma espécie de trabalho conjunto, de cocriação com a equipe. Então, todo mundo pôde votar qual era o nome ideal para a gente escolher, por exemplo, o nome da nossa plataforma, Salsa Omni. A equipe participou disso. Para escolher o nome do agregador, Salsa Gator, a equipe participou disso, todo mundo votou. Depois, até na votação de que cor que era ideal para dar a cara daquele produto. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vem fazendo e, sabe, se a gente pode aí realmente compartilhar esse case com outras pessoas do setor, o setor ganha muito, porque a gente vai tendo pessoas cada vez mais conhecedoras dos setores e se sentindo parte, que isso é muito importante. E a Salsa tem uma característica que também a destaca do mercado, né? Que é essa preocupação com o user experience. Quer dizer, você não está preocupada, a empresa não está preocupada só com atender e se dar bem com o parceiro o operador, mas quer que o usuário, que o jogador tenha uma boa experiência, né? Exatamente, porque, é claro, às vezes você pode pensar que uma empresa B2B, né, que os nossos clientes são outras empresas, que eu não preciso necessariamente me preocupar com a outra ponta lá, com o jogador, com o usuário final. Mas a gente sempre tem. Então, ainda que não seja originalmente a nossa obrigação, a gente entende profundamente que o cuidado, com esse olhar para quem vai usar a plataforma, para quem... quando eu falo usar a plataforma, eu estou falando tanto da interface com o jogador, né, o front-end do site, que aí a gente está falando uma solução B2C, que vai chegar nesse jogador através do operador, mas também o back-office, por exemplo, toda aquela programação, aquele sistema por trás da operação que faz com que a pessoa que cuida, por exemplo, dos meios de pagamento, que cuida da operação propriamente dita do cassino online, por exemplo, ele também é um usuário. Ele é o funcionário, digamos assim, do nosso cliente. E a gente também pensa muito que o lidar com aquele sistema precisa ser uma coisa que literalmente facilite a vida desse operador, facilite a vida desses funcionários e, consequentemente, facilite a vida o negócio, né, os resultados do negócio do nosso cliente, no caso, o operador.
Então, isso a gente exercita esse olhar de tentar imaginar como que o jogador vai operar, tentar imaginar como essa pessoa, esse funcionário do operador vai mexer no sistema, e a gente tem uma equipe de controle de qualidade, Gildo, que ainda bem, extremamente criteriosa. Então, assim, as integrações, qualquer integração de qualquer ferramenta, seja um módulo de aposta esportiva, seja um novo provedor de jogos, seja um novo método de pagamento, qualquer integração que a gente promove aí na plataforma a pedido de um cliente, ela é feita com muito cuidado, assim, a gente esgota todas as possibilidades de teste, porque quando a gente tem essa consciência que se alguma coisa vai meio torta e chega lá na ponta e o nosso cliente, o operador, ele perde um cliente, ele perde um jogador por causa de uma experiência que não foi lá essas coisas, dificilmente ele vai ter trabalho para reconquistar aquele cliente. Claro. E, obviamente, nós somos corresponsáveis. Então, para que isso não aconteça, a gente tem um trabalho muito, muito criterioso, exigente de controle de qualidade de todas as tecnologias que a gente põe para jogo, digamos assim. E todo esse foco, toda essa vocação da Salsa está habilitando a empresa a conquistar mais mercados fora do Brasil? Como é que está o processo de internacionalização da Salsa? Sim, uma coisa que a gente costuma dizer é que a gente quer ser uma das primeiras plataformas certificadas para quando acontecer a regulamentação no Brasil. E, obviamente, no momento que regulamentar, você não fica preparado do dia para a noite. Então, é uma coisa que a gente já vem fazendo, se preparando. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem equipes na Ucrânia, a gente tem equipes em Malta, e o objetivo, além, é claro, das nossas equipes no Uruguai, também aqui no Brasil, inclusive, depois eu vou te contar que a gente está com uma novidade aí, voltando para a nossa sede, para um espaço físico em Florianópolis, né? Já aproveitando aqui convidar todos os amigos para nos visitarem em Florianópolis. Mas uma coisa que a gente faz é que todas essas equipes, elas têm a missão de entender como que funciona a regulamentação em vários mercados. Então, porque a gente sabe que não é um copy-paste, não existe uma fórmula pronta que vai funcionar para o Brasil ou para qualquer outro mercado da América Latina aí que está em vias de regulamentar. Quer dizer, a gente tem um tipo de público específico e também não dá para considerar a América Latina uma massa homogênea. O Brasil em si não é um país só, a gente sabe quantas nuances existem, né, nas diversas regiões do país, e, obviamente, na América Latina não é diferente. Então, o público do Uruguai não é o mesmo do Paraguai, que não é o mesmo da Argentina, que não é o mesmo do Chile, e, obviamente, não é o mesmo do Brasil. Então, duas coisas que são fundamentais para a gente se preparar para o mercado do Brasil e qualquer outro mercado. Estar de olho e se preparar tecnicamente o que funciona nos mais diversos mercados. Assim, então, se tem um leque de 100 soluções funcionando bem no mundo, o nosso trabalho é estudar essas 100 soluções, e aí a gente sabe que talvez o que vai acontecer no Brasil pode ser um pedacinho pedacinho de Portugal, um pedacinho do Reino Unido, com um pedacinho dos Estados Unidos, com um pedacinho da Argentina, com um pedacinho da Colômbia, enfim, e a gente vai já ter esse conhecimento, né, de como aplicar aquele ponto da regulamentação, como transformar isso em código de programação, como transformar isso numa plataforma que tenha aí, que passe por um processo de certificação sem nenhuma grande dificuldade, que a gente tenha aí as credenciais, de fato, para entrar nos mais diversos mercados. E vocês estão entrando nesses outros mercados? Sim.
a gente tem, normalmente é aquela coisa, a gente entra sempre através de um cliente, né, de um operador. Então, porque nós não, efetivamente, fora a licença B2B, então, o que acontece, até um exemplo muito simples, mas quando o nosso cliente, o Betmotion, começou a planejar a entrada no mercado peruano, por exemplo, qual que era a demanda? Então, eles já tinham uma plataforma rodando, já tinha o agregador rodando, mas eles queriam entrar nesse mercado com um jogo que fosse a cara daquele público. Então, por exemplo, veio essa demanda, Salsa, eu quero um jogo, e aí a gente foi, quero um jogo extremamente localizado com a cara do público peruano. Então, a gente foi pesquisar e chegou a um jogo que chama Melcochita. Então, assim, é um videobingo que ele foi inspirado num personagem que é como se fosse um Zé Bonitinho, digamos assim, uma mistura de Zé Bonitinho com Sérgio Malandro, digamos assim, do Peru. Então, ainda que seja um jogo... É como um cartão de visita, sabe? Aquele tapete vermelho de boas-vindas dizendo, eu entendo o teu público, eu sei o que vocês gostam. Quer dizer, independentemente do jogo ser o mais jogado ou não, é um recado para aquele público, um estabelecimento de comunicação, entendeu? E isso é um exemplo do que a gente faz. Então, se para algum mercado é um jogo que eu tenho que fazer, a gente vai fazer. Se para outro mercado a plataforma precisa ter, o front-end tem que ter uma cor assim, ou a plataforma tem que ter uma funcionalidade de uma outra forma, a gente vai fazer essa adaptação. Então, até um outro exemplo, foi a Salsa, em parceria com o Big Bola do México, que colocou, né, um www, digamos assim, na operação já muito bem sucedida que o Big Bola tem com diversos cassinos físicos no México. Então, em parceria, a ideia foi conversar junto, muito próximo do cliente, e entender como colocar no meio online aquela experiência que os clientes do cassino físico tinham, né, já quando frequentavam as casas, como transportar um pouco daquilo para o meio online. Então, a gente já fez isso e tem algumas outras coisas acontecendo que a gente vai anunciar em breve.